quando te conheci, nunca mais te esqueci. O jeitinho que você me olhou me hipnotizou. Teu carinho eu quero de novo, tô pedindo bis. Dá mais um pouco desse amor gostoso, vem me fazer feliz. Gruda em mim, me beija na boca, me joga na parede, ai que coisa louca. Tô maluco por ti. Dá mais um beijo, mata meu desejo. Quando te vejo eu fico assim, te quero só pra mim. Gruda em mim, me beija na boca, me joga na parede, ai que coisa louca. Tô maluco por ti. Dá mais um beijo, mata meu desejo. Quando te vejo eu fico assim, te quero só pra mim. Muito bem, com a música do Matheus e do Fabiano, começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos abordar a questão do tabagismo. Embora a cultura e a legislação tenham mudado, e embora o cigarro tenha perdido o seu antigo status, o seu antigo glamour social, ainda existem muitos fumantes. A pergunta que nós lançamos no programa de hoje é: o que é possível fazer para largar o cigarro? Franciele, queria começar com você. Antes de nós falarmos de fato sobre os prejuízos do cigarro, tanto para a nossa voz, que é a sua especialidade, quanto para a nossa saúde em geral, o Dagoberto vai poder falar sobre isso. Eu queria que você começasse essa conversa falando um pouco sobre esse antigo glamour, né, esse status social, essa bengala social que o cigarro representava. Inclusive, nós vamos ver algumas imagens aí de atores, atrizes famosas fumando. A gente realmente eu ainda tenho e conheço pessoas, tenho pacientes que realmente ainda têm essa visão desse glamour hollywoodiano, mas ao mesmo tempo eles conseguem perceber todo o dano que o cigarro começa a fazer, não só na voz, mas na saúde em geral, né? Então o glamour acaba indo por água abaixo, né? Eu acho que agora, inclusive a Organização Mundial da Saúde tem como o vício do cigarro como uma epidemia mundial que mata mais que AIDS, que mata mais que acidentes automobilísticos. Então eu acho que caiu por terra, no momento atual que a gente vive, essa questão glamurosa do cigarro. Dagoberto, ao longo do programa nós vamos dar algumas dicas, né, e vamos querer saber quais são as estratégias, né, para as pessoas poderem parar de fumar. Mas eu acho que seria oportuno introduzirmos o assunto. Sempre é bom falar sobre os prejuízos, né, para a nossa saúde do cigarro. Bem, o cigarro, ele hoje é fator direto na mortalidade das 4 doenças que mais matam no mundo. Em primeiro lugar, nós temos as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio. Em segundo lugar, os acidentes vasculares cerebrais, os derrames. Em terceiro, é o câncer de pulmão. E em quarto lugar, é um conjunto de 2 doenças que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, que são o enfisema e a bronquite crônica. A bronquite crônica e o enfisema, eles vêm crescendo em frequência no mundo. Porque para as pessoas experimentarem os danos que essas 2 doenças causam, elas levam cerca de uns 30 anos fumando. Quando essas doenças se manifestam, muitas vezes já é tarde, porque uma parte importante do pulmão foi destruída. Então, mesmo que todas as pessoas do mundo parassem de fumar hoje, os danos do cigarro ainda se fariam sentir por décadas. Por exemplo, as questões de pulmonares, né, Dagoberto? Pois não. Até que ponto nós podemos recuperar essa capacidade respiratória? Depende do tipo de doença que a pessoa tem. A bronquite crônica seria mais uma inflamação no pulmão, que produz secreção, produz uma dificuldade de respirar, inchaço no pulmão, mas ao parar de se expor ao cigarro, ela regride. Porém, o enfisema pulmonar é a destruição das estruturas mais delicadas do nosso pulmão, onde o oxigênio consegue sair do ar e passar para dentro do nosso sangue,
E o gás carbônico, que seria, entre aspas, o nosso escapamento, sai do pulmão, passa para o ar e nós eliminamos. Esses danos são irreversíveis e progressivos. Tá certo, obrigado. Quero conversar com o Maurício. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Você trabalha no IME, né? A Isso. parte da educação física, né, Maurício? Vocês têm um programa específico para recuperação de ex-fumantes? Isso. Lá no IME, na verdade, um dos nossos trabalhos hoje é voltado para a reabilitação pulmonar, é um dos nossos serviços, onde esses pacientes, na sua maioria, são ex-fumantes, né? Hoje 90% aí do que nós atendemos são ex-fumantes, e nós temos um programa onde eles fazem de 2 a 3 vezes por semana de atividade com duração em torno de 1 hora, onde eles fazem exercícios físicos, né, aeróbico, esteira, bicicleta, mais a parte de exercício de força, né, seria a parte de musculação. Então eles têm esse programa feito na parte da manhã e também na parte da tarde. Maurício, pela tua experiência, por esse contato, né, com os pacientes, como é que você observa a progressão na saúde deles, né, essa recuperação? Eles conseguem recuperar bastante? Na verdade, assim, até como o Dr. Dagoberto comentou, depende muito da patologia e também do estado em que esse paciente se encontra. Tem uns que têm um estado mais avançado, outros menos. E nesse caso a recuperação, ela é, digamos assim, é irreversível, né? Nesse sentido, que uma vez a doença instalada, a pessoa tem isso para a vida toda. Então ela não vai conseguir reverter. O que geralmente o objetivo principal deles, principalmente as pessoas de meia idade, terceira idade, dos 50, 60 anos em diante, seria a questão da manutenção, da busca da saúde e manutenção da vida diária, ou seja, para conseguir desde levantar da cama, tomar banho, conseguir sair da sua casa e ir até o supermercado, carregar compras, né, sacolas do supermercado, são essas coisas simples, básicas, que é com o objetivo maior deles também. Tá certo, obrigado. Franciele, você é fonoaudióloga. Às vezes essas questões de voz, elas passam um pouco despercebidas, né? A questão do cigarro. Queria que você nos contasse quais são os prejuízos para a nossa voz, a questão do tabagismo. O que acontece é que realmente a voz, ela não dói. A gente só consegue perceber o dano causado quando a gente está falando assim. Quando a pessoa está falando assim, aí ela se dá conta que o cigarro está fazendo mal, tá? Então, ele vai causar a fumaça do cigarro, da nicotina, do alcatrão, vai causar um ressecamento em todo o trato vocal, laringe, pregas vocais. E aí a pessoa vai começar a ter bastante secreção, assim como secreção pulmonar, vai ter bastante secreção ali na região da laringe. A pessoa, por consequência, começa a pigarrear, a fazer... Isso causa uma agressão. Isso é muito pior, né? Isso é muito pior. Começa a causar uma agressão ali na prega vocal e pode levar a lesões, né? Todo fumante, ele tem uma lesão irreversível de prega vocal que a gente chama de edema de Heinck. Por isso que a gente reconhece os fumantes. Não só o fonoaudiólogo, mas qualquer pessoa consegue perceber que há uma diferença entre uma voz normal, uma voz de um fumante. Mas até mesmo se uma pessoa está fumando há pouco tempo, você já consegue ver uma diferença? Já tem um leve dano, porque a prega vocal, assim que tu ingere, que tu inala essa fumaça, a prega vocal vai reagir tendo um inchaço, tá? E aí a gente já, numa semana de fumo, a gente já consegue perceber mudança na estrutura da prega vocal e, inclusive, na voz. Então, num primeiro momento, o primeiro dano é a baixa da frequência vocal, ou seja, a pessoa começa a falar mais grave e começa a ficar rouca. Essa rouquidão não pode durar mais que 15 dias. Se durar mais que 15 dias, tem que consultar um médico, porque a gente pode ter, inclusive, câncer de laringe aí, né? O cigarro causa vários tipos de câncer de cabeça e pescoço. Câncer de lábio, câncer de língua, câncer de laringe, câncer de prega vocal, enfim, né? Obrigado. Nós temos um pneumologista aqui no estúdio, o Dagoberto, mas a nossa equipe de reportagem também foi visitar um outro pneumologista. A gente quer saber qual é a opinião dela, de uma pneumologista, a respeito do tabagismo. A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma droga psicoativa que causa dependência, mas ela é apenas uma entre as mais de 4.700 substâncias tóxicas presentes no cigarro. O tabagismo é hoje responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no país.
e está relacionado a mais de 50 tipos de doenças. A nicotina, quando é inalada, ela em torno de mais ou menos 3 meses, ela faz o indivíduo ter uma dependência química e fica mais difícil de largar. Começa tendo uma inflamação nas vias aéreas. Então, o brônquio começa a reagir à fumaça do cigarro. Então, a primeira reação vai ser uma inflamação nas vias aéreas. E ao longo dos anos, tu vai ter doença a nível de pulmão também, enfisema, e isso vai aumentar a pressão cardíaca, vai ter mais dificuldade para controlar a pressão também. O coração bate mais rápido também na pessoa que fuma. Então, existem alterações que são iniciais, logo que a pessoa fuma. E existem alterações que são crônicas ao longo dos anos. Quanto maior o número de anos o paciente fumar, maior e mais grave vão ser as doenças. Até chegar ao ponto de o pulmão ficar assim, em um tom totalmente escuro, se comparado a outro sadio, caracterizado pela cor rosada. Mas independente do tempo de consumo, nunca é tarde para largar o vício e enfrentar a luta contra a abstinência. Existem estudos que mostram que todo paciente que fuma, ele geralmente tem em torno de 6 a 9 tentativas de parar de fumar ao longo da vida. E ao longo desse tempo ele vai obter sucesso. Muitos até sem tratamento, mas não é a maioria precisa de ajuda. Existem diferentes opções, estratégias, né, para quem quer parar de fumar. Existem as estratégias químicas e as estratégias cognitivas comportamentais que a gente fala. O que é mais usual, num primeiro momento, são as terapias que fazem reposição de nicotina, né? Então aí a gente tem as gomas de mascar, né, a base de nicotina, e também os adesivos, que a gente chama de transdérmicos ou transcutâneos, que também fazem a reposição. Então, a diferença é que o organismo vai sentir de uma forma mais lenta a síndrome de abstinência, porque você está fazendo uma reposição na substância que causa dependência. E existem medicamentos, via oral, comprimidos. Existem 2, basicamente. O mais específico é o que tira a abstinência do paciente. O paciente que para de fumar, como é uma doença, ele tem uma dependência, se ele ficar sem a substância da qual ele é dependente, ele vai começar a ter reações, ficar mais agressivo, no dia a dia mais estressado. E existe uma outra substância que é a bupropiona, essa já é mais antiga. Essa não é específica para parar de fumar, essa a gente usa também mais para o lado emocional, para a ansiedade. E diminuindo a ansiedade, o paciente fuma menos. O tratamento ajuda, mas o paciente tem que querer. Tá certo, acompanhamos então a reportagem, onde uma pneumologista e também um farmacêutico deram algumas informações sobre o tabagismo. A gente recebe aqui no estúdio também o seu Bernardo. Tudo bem, seu Bernardo? Tudo bem. O senhor é ex-fumante, né, seu Bernardo? Sim, senhor. A gente ouviu ali a pneumologista falando que, em média, uma pessoa tenta de 6 a 7 vezes parar de fumar. Queria saber como é que foi para o senhor essa parada. Eu tentei parar de fumar umas 2, 3 vezes e logo em seguida senti que não tinha jeito. No meu caso, eu senti que tinha que parar, tive que fazer uns exames médicos que eu tinha que ficar sem fumar 24 horas. E daí, nessas 24 horas, eu fiquei relembrando o que eu vi na minha volta. E falei, bom, se eu parei 24 horas, vou continuar não fumando. E fiz uma certa propaganda na família, principalmente, é o que mais me deu força, porque daí, que vergonha se depois eu voltaria a fumar. Então, aí eu parei mesmo. Tá certo, muito obrigado pela participação. Nada. Por favor, passa o microfone para o Matheus. Matheus é fisioterapeuta, trabalha no IME também, né, Matheus? Isso mesmo. Como funciona o teu trabalho e como tu percebe essa recuperação, né? E quais são as estratégias para recuperar esses ex-fumantes? Certo. Então, o trabalho ali no Instituto, ele é, assim como o Maurício já mencionou, ele é um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Assim, nós, através de reuniões semanais mesmo, nós estipulamos e planejamos o tratamento dessas pessoas. Cada profissional, então, de acordo com a sua competência dentro da sua área. Na parte da fisioterapia, acho que uma das principais coisas que se deve mencionar no trabalho do fisioterapeuta na atenção a esses pacientes é a educação. Os pacientes, quando tanto que se mantenha fumando ou ex-tabagistas, as alterações mecânicas que ocorrem devido, muitas vezes, à dispneia, enfim, as alterações na respiração,
o aumento da frequência respiratória, todas as repercussões realmente que causam na parte que envolve a questão muscular mesmo, da respiração. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, mas eu quero conversar aqui com o Matheus e o Fabiano, tudo bem? Bem-vindos ao programa de novo. Tudo bem, obrigado. Sempre é um prazer estar aqui no programa. Interessante que a Franciele falou, né? Para os músicos, a questão da voz, né? Ela é muito importante, né? E às vezes o cigarro pode dar uma prejudicada, né? Com certeza, né? É prejudicial, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Inclusive, algo que me agradou bastante e desagradou alguns foi o fato de ser proibido fumar em casas noturnas, em ambientes fechados, né? Porque a gente sofria muito com isso, em estar tocando, estar em cima do palco e aquela fumaça inalando aquilo. Aí você chegava em casa, nossa senhora, parecia que tinha fumado a noite inteira, né? Então isso nos ajudou bastante, sim. E com certeza o cigarro é prejudicial, isso é indiscutível, né? Tá certo. Vocês fizeram um breve trecho no começo do programa, mas agora, ao invés de escutarmos a segunda música ao vivo, a gente vai ver um videoclipe, né? Queria que vocês nos contassem, por favor, que clipe é esse? Então, esse videoclipe que a gente vai apresentar agora, da música Dizem, é uma música que a gente produziu em São Paulo. A gente está numa parceria com o Juliano Ferraz, ele que é baixista do Bruno e Marrone, e a gente acabou conhecendo ele na Festa da Uva. A gente fez a abertura do show do Bruno e Marrone e ele veio conversar com a gente, oferecer uma parceria, disse que gostou do nosso projeto, então a gente acabou fazendo um EP com ele, 6 músicas, e dessas 6 músicas a gente escolheu uma para fazer um clipe no estúdio do Juliano, né? Que é essa música que a gente vai mostrar para a galera agora, Dizem. Tá legal. O programa Rede Olhares faz um rápido intervalo, mas agora a gente fica então com o videoclipe do Matheus e Fabiano. Dizem que a felicidade é uma pluma, que quando o vento para é hora de dizer adeus, que um grande amor é como a tempestade, e quando passa a gente vê o que perdeu. Dizem tanta coisa, o que será que eu posso acreditar? E que o tempo vai passar e outra paixão vai tomar o seu lugar. Dizem que amores vêm e vão, por que não explica isso pro meu coração? Espera que o vento te traga de novo aqui. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explica isso pro meu coração? Que sofre de amor e jamais aprendeu a lição, e tá sofrendo em vão. Oh, 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 oh. Dizem que a felicidade é uma pluma, que quando o vento para é hora de dizer adeus, que um grande amor é como a tempestade, e quando passa a gente vê o que perdeu. Dizem tanta coisa, no que será que eu posso acreditar? E que o tempo vai passar e outra paixão vai tomar o seu lugar. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explica isso pro meu coração? Espera que o vento te traga de novo aqui. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explica isso pro meu coração? Que sofre de amor e jamais aprendeu a lição. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explica isso pro meu coração? Espera que o vento te traga de novo aqui. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explica isso pro meu coração? Que sofre de amor e jamais aprendeu a lição, e
tá sofrendo em vão. Oh, 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 oh. E tá sofrendo em vão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E tá sofrendo em vão. Muito bem, com a música do Matheus e Fabiano, estamos de volta com o programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade parceira do canal Futura. Hoje nós estamos conversando sobre as questões do tabagismo, mas agora a gente vai para o nosso quadro cultural, o Armazém, com o Roger Rufato. Roger. Isso aí, Marcos, porque agora a gente vai falar sobre linhas que compõem formas, tramam desenhos, mas principalmente geram reflexões. E é com a Valéria e também com a Verlu, que eu vou conversar agora. Verlu, que é a artista visual que está propondo, né, essa exposição. Início, linhas, enfim. Né, Verlu? Verlu, queria que tu comentasse rapidamente de onde tu tirou a inspiração para essa exposição. Bom, essa exposição, ela reflete o meu trabalho, né, o que eu venho produzindo nos últimos tempos agora, e fala bastante sobre reflexões do meu dia a dia mesmo, questões psicológicas e angústias, né, e sentimentos, questionamentos que a gente se faz, né, que eu me faço, e que eu acredito que sejam também um pouco de todo mundo, né? Não sejam só minhas questões. Então, eu trabalho com esses questionamentos, mas de uma forma assim, com bastante leveza, acredito eu, né? Eu tento, ao menos, dar isso no meu trabalho, porque as questões em si são angustiantes, mas eu não quero deprimir ninguém. Então, eu tento fazer alguma coisa assim leve, né? Que as pessoas possam refletir, mas ao mesmo tempo possam também ter uma esperança, se alegrarem. Né? A gente está vendo algumas imagens da exposição e ela se divide principalmente em 3 instalações, né? Queria que tu comentasse um pouco de cada uma delas, no que tu se baseou para construir cada uma. Tá. Então, tem 21 desenhos e 2 instalações na galeria, que eu fiz especificamente para a galeria, e uma videoarte. Né? A videoarte eu fiz em parceria com o cineasta Everton Rigatti, que também é meu marido. Então, a gente tentou trazer um pouco do processo criativo, né? Falar um pouquinho, fazer um paralelo entre processo criativo, o pensar da arte, né? Com a vida mesmo do artista, a vida de cada um de nós, né? Não necessariamente do artista. Então, as escolhas que a gente faz, né? Os caminhos que a gente percorre, tudo isso que vai levando a gente, né? A chegar em algum lugar, nem sempre é o que a gente esperava, né? Mas a gente chega em algum lugar. E o que importa, e o que a gente quis mostrar nesse vídeo, que o que importa é a trajetória, né? A obra de arte finalizada, na verdade, ela é um recomeço, né? Tu está sempre chegando a algum lugar, mas sempre daquilo dali tu está partindo para um outro lugar. Das instalações, tem 2 instalações, então a instalação do Ponto ao Infinito, que são 88 desenhos, que eu fiz, assim, privilegiando bastante o acaso nesses desenhos, e de acordo com a montagem, conforme eu vou escolhendo a ordem dos desenhos que eu vou colocando na parede, ao final eu vou ter uma obra de arte, né, que conforme eu monto, hoje eu fiz essa escolha, né, e montei dessa forma. Uma próxima vez eu vou montar de uma forma completamente diferente. Nisso também relacionando com as escolhas que a gente faz na vida, né, que cada escolha te leva a um caminho diferente, no final tu tem uma obra de arte diferente, né? Diferente. Só que a diferença é que na obra de arte não existem erros, né? São só escolhas diferentes que vão te levar a uma obra diferente. Na vida, às vezes, não é tão simples, né? E a última instalação, que é a Gaveta de Sonhos Despertos, né? Que é uma gaveta mesmo, em que saem, né? Nela tem novelos de lã. De lá saem linhas, que são linhas que permeiam todo o meu trabalho, né? E essas linhas, esses novelos, estão engavetados, né? Estão ali na gaveta, mostrando que a gente muitas vezes deixa coisas escondidas, sonhos, planos, coisas que a gente não realiza, né? E nessa obra eu resolvi libertar esses sonhos, então, e transformar numa obra de arte em que as pessoas possam refletir sobre as coisas que muitas vezes, por falta de coragem, né, deixam engavetadas naquele armário consciente ou inconsciente, né, que a gente deixa
guardadinho lá, mas que um dia a gente pode ter a coragem de libertar. Muito legal, muito interessante. Valéria, vocês trabalham na galeria com a questão da curadoria livre, né? Como é que é esse trabalho que vocês estão propondo por lá? Porque na verdade, assim, não é uma ausência de curadoria, tá? Mas é uma parceria entre o meu pensamento como curador e o pensamento da proposta da galeria, com também a proposta do artista. Porque eu acho que eu também como artista visual, te diria assim, talvez frustrante seja a palavra um pouco pesada, mas eu acho que é um pouco por aí que acontece. Quando tu tem uma produção e tu quer mostrar, e na atualidade existe muito essa questão da curadoria, eu não invalido, tampouco rechaço, eu acho que é super importante e tem gente super competente, mas por vezes pode limitar, dando um olhar único para essa produção. Tá certo, obrigado, Roger. Dagoberto, ainda relembrando a reportagem que vimos no primeiro bloco, né, a pneumologista falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, sobre estratégias de como deixar de fumar, enfim, o tratamento, estratégias químicas e comportamentais, né? Queria que você comentasse, por favor. Pois não. Uma coisa que não deve ser subestimada é a capacidade da nicotina causar dependência. Como o cigarro é uma droga legalizada, às vezes as pessoas não têm essa percepção, mas a nicotina causa tanta dependência como a cocaína ou a heroína. Isso significa o quê? Que somente 30% das pessoas que tentam parar de fumar vão conseguir ficar abstinentes por mais do que um ano. Então as pessoas têm que fazer várias tentativas e erros para conseguirem adaptar-se a não necessitar mais do cigarro. Mas não é só uma parte comportamental. Para que as pessoas entendam de uma maneira mais fácil, o nosso cérebro ele pode ser comparado a um computador. E a maneira como esse cérebro é excitado se dá através de estruturas que existem dentro dele chamados receptores. Os receptores poderiam ser comparados a uma chave, a uma fechadura. E se determinada chave se encaixa naquela fechadura, então ela pode ser girada e produzir um efeito. No caso do cérebro, essas chaves são os neurotransmissores. E para que nós tenhamos uma saúde mental adequada, nós temos que ter níveis de neurotransmissores também adequados no cérebro. Dependendo de onde esses neurotransmissores se encaixam, nós temos determinadas sensações. Infelizmente, os receptores nos quais a nicotina se encaixa, apesar da nicotina não fazer parte do nosso organismo, existem esses receptores, eles estão localizados em áreas que nos dão prazer, que nos dão foco, que nos tiram a fome e que não nos deixam ficar deprimidos. E é importante que a pessoa saiba que isso está acontecendo porque a pessoa será tão mais dependente do cigarro quanto mais desses receptores ela tiver. Isso é genético. É genético, mas também é induzido. Quanto mais a pessoa fuma, mais receptores são formados no cérebro. E esse cérebro nunca mais volta a ser o mesmo. Por isso que, por exemplo, os adolescentes fumam pouco e ao longo da segunda, terceira década de vida, eles vão chegando a um patamar que é da maioria dos seres humanos, pela quantidade de receptores. Então não pode ser subestimado. É um processo químico e que não pode ser postergado. Se tu me permite, Marco, eu vou fazer uma experiência com os telespectadores e com as pessoas que estão aqui. Eu gostaria que vocês enchessem bem o peito de ar, mais cheio ainda, e agora vocês respirem só com o que sobrou, sem esvaziar o tórax, só com isso enquanto eu vou falando. Para essa sensação que vocês estão tendo é uma sensação de dispneia, de falta de ar, que é extremamente desagradável. A maior parte das pessoas que já se entregaram, né? Imagina a pessoa sentindo isso todos os dias. Então, o que acontece? Ela vai adaptando a vida de modo que ela vai fazendo cada vez menos esforço físico para não sentir isso. Até que depois de 30, 40 anos de fumo, não tem mais como adaptar. Não tem mais. E aí, ela tem que enfrentar isso. Então, é melhor que isso seja enfrentado antes. Em relação à voz,
que você poderia falar para aquela pessoa que deixou de fumar, mas quer tentar recuperar um pouco a sua saúde vocal? A gente tem exercícios facilitadores que a gente faz com os pacientes para melhorar a voz, para melhorar a frequência, enfim, inclusive exercícios respiratórios também, que se faz muito parecido com o que se faz na fisioterapia, com o que se faz com o educador físico. É um trabalho realmente multidisciplinar que a gente tem que ter com esses pacientes. Tá certo, obrigado. Eu quero falar com a Salete Maria Mascareto. Tudo bem, Salete? Tudo bem. Bem-vinda. A senhora é transplantada, né? Sou transplantada há 6 anos. Conta para nós, como é que foi esse processo, primeiro para deixar o cigarro, né? Depois o transplante e agora a sua reabilitação? Eu comecei a fazer academia, fiz uns 3 anos, com a ajuda do Dr. Dagoberto, que ele me indicou para furar as bolhas do pulmão. Mas aí eu procurei outro médico, que disse que não tinha mais condições, só transplante. Né? Aí eu parei de fazer as reabilitação, né? E comecei a baixar o hospital muito seguido. Aí quando chegou uma época mesmo que não dava mais, não podia mais vir para cá, aí entrei no oxigênio. Aí eu fiquei acho que uns 2 anos, usava de 24 horas por dia. Quando chegou um dia que eu procurei um outro médico, ele me disse que eu tinha mais 2 anos de vida, se não fizesse transplante. Aí eu fui encaminhada, fui fazer. Todo mundo tinha medo de que eu fizesse, podia morrer, né? Mas a minha... Era uma coisa que precisava ser feita. Ser feita. Eu não queria morrer. Então eu procurei a enfrentar tudo e fui fazer o transplante, né? A senhora fumou por quantos anos? Acho que uns 20 anos, né? Foi muito difícil parar? Olha, na medida, foi porque começou a baixar o hospital muito, né? E o médico dizia, ou para ou vai subir. Então, tive que parar, né? Mas não era difícil, não. Claro que dá uns baques de vez em quando, né? Porque aquilo ali parece que acalma a pessoa, né? Mas eu agora me sinto muito bem. Obrigado, Salete. Por favor, pode passar para a Nair. Tudo bem, Nair? Tudo bem. A senhora também é ex-fumante, né? Ex-fumante. Como foi para a senhora esse processo de largar o cigarro? A senhora precisou de ajuda ou conseguiu sozinha? Eu larguei, sinceramente, na época em que saiu um comprimido, doutor, se lembra? Sim. E tomei um só. Deixei o meu cigarro em cima onde eu costumava deixar e disse, a partir de agora ele vai fazer efeito, e até hoje fez, graças a Deus. E a pressão das minhas filhas, né? E como está sendo esses exercícios que a senhora faz no IME, né? Esse acompanhamento, ele é importante para a senhora? Ótimo, ótimo. Eu estou começando a caminhar, porque eu não saía, não ia a lugar nenhum, tudo de carro, porque só não me lembrar de sair caminhar, eu já não tinha mais ar. E agora já estou começando. Maurício, eu queria que você falasse brevemente, então, sobre essa estrutura, né, do Instituto da Medicina do Esporte, que eu acho que vem melhorando a cada ano, para poder receber essas pessoas e cada vez mais se qualificar para essa reabilitação, né? Na verdade, essa estrutura hoje ela existe, é uma das únicas até que existe, digamos, hoje a nível região sul aqui do país, até porque para te atender pacientes de reabilitação pulmonar num estágio como eles se encontram, que é um estágio avançado, hoje não existe estrutura, por exemplo, em academias. Até porque dentro de uma academia tu tem que ter uma estrutura, além de ter as aparelhagens todas e esteira, bicicletas, aparelhos de musculação, tu também tem que ter, por exemplo, o oxigênio encanado, onde vem por tubos, enfim, que alguns pacientes também precisam durante a atividade de oxigênio. Então eles usam um catéter, um óculos nasal, e eles estão atrelados, enfim, a mangueiras, né? E eles têm que fazer esse trabalho respiratório porque eles precisam do oxigênio para fazer o exercício. Por isso que ele é um trabalho diferenciado, ele é um trabalho que exige bastante empenho de nós, da equipe mesmo, né? E realmente por se tratar de uma população especial. Dagoberto, eu encerro o nosso programa com a sua fala. Então, hoje nós nos propomos a pensar sobre estratégias para como eliminar o hábito do cigarro, né, do tabagismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois não. Cada pessoa deve ser abordada individualmente, porque com relação àqueles receptores que eu falei, a quantidade de neurotransmissores que existem no cérebro, existem pessoas que fumam e fumam só por prazer. Quando elas param de fumar, elas ficam inquietas durante alguns dias, mas a vida delas não muda substancialmente. Para esse tipo de pessoa, nós temos que usar determinado tipo de medicamento, que é a vareniclina.
que é uma medicação que bloqueia o efeito da nicotina no cérebro. Por outro lado, existem pessoas que fumam para não ficarem mal. Essas pessoas têm baixos níveis de neurotransmissores e a nicotina tem capacidade de elevar esses níveis. Então, quando essa pessoa não fuma para ter prazer, ela fuma para não ficar mal. E com isso, essas pessoas têm que ser, por exemplo, tratadas com antidepressivos, como é o caso da bupropiona. E existem pessoas que é uma mistura das duas coisas, então nós temos que tratar individualmente. As pessoas não devem se comparar com outra pessoa para parar de fumar. Tem pessoas que têm poucos receptores no cérebro. São estratégias diferentes. Exatamente. Pessoas que têm poucos receptores no cérebro param de fumar com a maior facilidade. Pessoas que têm muitos receptores, elas podem, com todo o esforço que elas tiverem, nunca parar de fumar. Tá certo. Agradeço muito, Dagoberto, Francelli, Matheus, Maurício, os alunos aí do IME, muito obrigado. Roger, Jéssica, obrigado. Você também no Armazém. Hoje nós falamos então sobre questões do tabagismo, né? As consequências negativas, né, que o cigarro traz para a nossa saúde, e também pudemos refletir sobre estratégias para você conseguir eliminar esse hábito. O programa Rede Olhares termina por aqui com a música do Matheus e Fabiano. Até a próxima. Vamos nessa? Deixa o coração falar, deixa ele se expressar. Abra a porta que o amor chegou. Não precisa se assustar, basta apenas se entregar. É lindo amor que eu tenho pra te dar. Eu viajei os 7 mares, fui até o fim do mundo pra te encontrar. Eu sou do tipo que faz planos e você é a pessoa pra compartilhar. Confie em mim, me dê a mão. Eu sou a única pessoa que pode salvar seu coração. Estou aqui pra dizer que eu te amo, não vou desistir. Com você eu faço planos, eu te desenhei dentro da minha memória. Por favor, fique aqui, não vá embora. Estou aqui pra dizer que eu te amo, não vou desistir. Com você eu faço planos, eu te desenhei dentro da minha memória. Por favor, fique aqui,